Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 ao 17. Não temos a mídia, mas nós temos a Bíblia, impressa ou virtual. Abra sua Bíblia e vamos acompanhar o texto. Amém? Capítulo 13, versículo 1 em diante diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura, chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavar-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Nós já oramos, pode se assentar. Hoje, como eu mandei um folder, né, da mensagem de hoje, o poder da mesa, né? O poder da mesa. Hoje nós vamos falar sobre mesa. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos várias mesas, né? Vemos muitas mesas onde Jesus se fez presente, do Senhor da mesa. E a mesa, ela começa, por exemplo, no Salmo 128, versículo 3, diz assim: Sua mesa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Mesa simboliza família. A gente tem mesa na nossa casa. Todos nós temos mesa em casa. Em Êxodo, capítulo 39, versículo 36, diz assim: A mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença. Deus ordenou a Moisés e falou: construa uma mesa e coloca no meu templo. No templo, na tenda da consagração, na tenda de Moisés, no tabernáculo de Moisés, tinha uma mesa, onde ficavam os pães da propiciação. Então, quando nós olhamos para o contexto, mesa é um lugar onde tem mantimento, onde tem alimento. E quando nós olhamos para Lucas capítulo 15, nós vemos o filho pródigo, que quando o filho retorna, o que o pai prepara? Uma mesa. Na Inglaterra, tem uma pesquisa que foi feita ano passado. E a pesquisa que foi feita na Inglaterra é que 40%
das vendas das mesas de escritório aumentaram 40% nas vendas de mesas de escritório. Mas nas mesas de jantar, de casa, diminuiu 8%. Nessa mesma, como que podemos dizer? Essa mesma pesquisa mostrou que 25% das famílias da Inglaterra já não tinha mesa em casa. Não tinha mesa. No Brasil, 40% das famílias não participam do jantar juntos. Eles não comem junto das refeições. E 70% das famílias fazem refeições com a televisão ligada, ou em frente para o sofá, ou com o iPad, ou com o celular, o smartphone. Então, 70% das famílias brasileiras comem e dão mais valor à tela do que ao momento com a mesa, o momento de mesa. E eu queria fazer uma pergunta para você hoje. O que você pagou mais caro hoje? O seu celular, uma ideia, a sua televisão ou a sua mesa, a mesa da sua casa? Se você tem mesa. Não precisa me responder, mas é só para a gente entender o que a gente dá mais valor. Se a gente dá mais valor a uma tela de celular, pastor, mas é porque eu uso para trabalhar, eu uso para isso, eu uso para aquilo. Mas a mesa é um lugar importante. E eu queria ministrar hoje sobre mesa. A mesa é onde a gente transmite a tradição familiar. Quando nós olhamos, por exemplo, a religião que mais cresce no mundo é a religião muçulmana. Por quê? Porque eles pegam seus filhos e investem nos seus filhos. A tradição muçulmana é passada de pai para filho, de geração em geração. E eles pegam os meninos e começam a colocar a tradição, ensinar o que é a religião, a tradição muçulmana. Assim também são os judeus. Os judeus, o seu filho, até os 8 anos de idade, ele sabe a Torá. Aos 12, ele chega ao bar mix e mix bar, que é a maioridade do judeu. Então, aos 12 anos, ele sabe as 613 mandamentos, os 613 mandamentos de cor e salteado. Então, tradição é algo que se passa na mesa. A mesa é o lugar onde nos alimentamos e onde ficamos, onde sentamos e aprendemos com os nossos pais a tradição. Ensinado. Não é somente púlpito. O púlpito, você fica olhando a nuca do seu irmão. Você não consegue enxergar as expressões dele, se ele está sofrendo, se ele está sorrindo, se ele está alegre. Você só está aqui no púlpito, e talvez no púlpito eu estou falando um monte de coisa que não vai servir para você. Mas na mesa você vira para mim e fala, tudo isso que você falou não me interessa, mas e isso daqui? Ele pergunta, ele vai tete a tete. Por quê? Porque influencia. Então talvez eu fico aqui ministrando aqui 40 minutos, 50 minutos, 1 hora e meia, mas se eu estiver na sua mesa e você estiver na minha mesa, nós vamos ficar 2 horas, 3 horas, você não vai se preocupar com o tempo e você vai sair dali alimentado, entendendo o que você está aprendendo. Porque mesa é onde o púlpito, nós precisamos de menos púlpito e mais mesa. O púlpito tem que nos empurrar para a mesa, porque é na mesa que eu aprendo, é na mesa que eu enxergo o meu irmão, é na mesa que eu tenho comunhão, é na mesa que eu tenho ensinamento, é na mesa que eu tenho tradição, que eu tenho geração em geração. A mesa é importante. A mesa é mais importante do que os seus 50 minutos aqui no domingo. A mesa é onde você vai sentir o seu irmão, onde você vai aprender a repartir, onde você vai aprender a partir o pão, onde você vai aprender a se colocar no lugar do irmão, onde você vai aprender a generosidade. Então a mesa ela é importante. A mesa é um lugar de muita importância na construção de uma cultura familiar. Por exemplo, talvez aqui tenha alguém que tem uma cultura familiar de mesa. Todo domingo tem um pudim. Não pode faltar o pudim, porque o pudim é o pudim da família. E quando você tem mesa, você tem união. Quando os avós ainda eram vivos, a mesa ela era cheia. Porque tinha unidade. Tinha união. Aí morreu, se perde tudo isso. Mas você precisa passar o que foi de tradição.
Se realmente você vivia aquele momento com a sua família, no redor da mesa dos seus parentes, todo mundo estava reunido, é porque passou-se uma geração, mas a sua precisa continuar a mesma geração, a mesma tradição. Você precisa juntar ao redor da sua mesa os seus filhos, os seus rebentos. Você não precisa espalhar, você precisa juntar. Amém? Então, a mesa é esse lugar. E às vezes tem mesa, mas não tem tempo para a mesa. Quantos tem mesa aqui, mesa de jantar? Amém? Todos têm mesa. Ninguém não tem mesa. Quem não tem mesa, levanta a mão. O Marcos não tem mesa. Marcos, a primeira coisa que você vai fazer é comprar uma mesa. Porque se você preza pela sua família, pelos seus filhos, pelo futuro deles, você precisa se alimentar com eles. É o tempo onde, estatisticamente, mostra que filhos que partilham de mesa com o pai e com a mãe, eles se envolvem menos com crimes, com drogas. Eles saem melhor na escola, porque é um tempo de mesa onde eu me interesso pelo meu filho. O que você tem feito, filho? Como que foi o dia? Como que foi a aula? O que você sentiu? Como que foi a professora? Como que isso? Como que aquilo? E o filho também está olhando o pai. Então tem gente que tem mesa, mas não tem tempo para a mesa. A mesa de enfeite. Já viu aquela mesa de enfeite? É a mesa que está só para decorar? Não, a mesa precisa existir, mas também precisamos sentar à mesa. Precisamos parar um pouco e sair um pouco das telas, desligar e voltar para a mesa, porque é um momento de tradição, é um momento de unidade, é um momento de conexão familiar. Então, na mesa, eu vou passar, eu vou entender, eu vou me importar, eu vou ter conexão, e o filho vai se sentir importante. O pai também, por exemplo, tem um filho que ele tinha um problema psicomotor. O filho, ele não conseguia, ele derrubava a comida. Ele derrubava. E ele precisava de ajuda médica. Ele precisava de ajuda médica, mas o pai não soube entender. E o pai, toda vez que o menino ia comer, e ele derrubava e fazia uma bagunça e falava: você é porco. Você é porco. Sem saber no poder da palavra. Porque a palavra porco, ela é uma maldição jogada. Ela é como se fosse um espírito de demônio. Então, ele ficava falando: você é porco, você é porco. E o menino lá, uma criança simples. Daí, de repente, um dia, ele falou isso, a campainha tocou, ele desceu, ficou lá conversando com alguém. Quando ele voltou, o menino estava possesso. O menino tinha derrubado a comida toda no chão, estava comendo no chão como porco, e rosnava como porco. Ele estava possesso por uma entidade. Então, o que nós entendemos que as nossas palavras têm poder, o que eu libero tem poder, e o que eu libero na mesa tem mais poder ainda, porque é na mesa que Deus se revela, é na mesa que o maná desce, é na mesa que vem provisão, é na mesa que tem intimidade, é na mesa que Jesus se apresenta. Jesus, ele se apresentou em várias mesas. Primeiro ele participa de uma mesa, tem várias, né? Por exemplo, ele participa de uma mesa com os publicanos. Ele chama Mateus e fala: Mateus, venha. E quando ele vem, ele vai parar na casa de Mateus, na mesa de Mateus. É um publicano, um cobrador de imposto. E aonde se reúnem mais pecadores. Os fariseus olham de longe e falam: não é possível que ele está com os pecadores. E Jesus fala: eu vim para os maus, eu não vim para os bons. Eu vim para aquele que tem fome. Eu me assento na mesa daquele que tem fome. E a gente pode ter uma comida boa ou também pode ter uma comida ruim. Mas na mesa de Jesus há comida do céu, há um pão vivo do céu. Mas às vezes nós não temos sede e fome da palavra, porque nós nos alimentamos de coisas vãs, de coisas que te alimentam, como besteira. Você já pensou você ficar sem comer o arroz, sem comer o feijão, sem comer a proteína, sem comer o carboidrato correto, e você só se encher de besteira, de bolacha recheada, de leite condensado, de biscoito, de salgadinho, e aí? Você pode até se encher, mas você se enche de coisas que vai fazer mal para você. O seu futuro, ele está possivelmente condenado. Mas quando você se alimenta do que é correto, possivelmente você vai ter uma vida diferenciada pela frente. Então, que mesa eu decido sentar? Eu decido sentar à mesa de Jesus, a mesa onde eu tenho abundância, ou eu decido sentar na mesa daquele: não, eu não preciso da sua palavra, Jesus, eu não preciso de você. Eu basta a lei basta para mim. Então, é uma mesa em que Jesus se senta.
Há uma outra mesa onde Jesus ele vai na casa de um fariseu chamado Simão. Ele entra na casa de Simão, está à mesa. E de repente entra uma mulher cananeia, uma mulher prostituta, pecadora. Ela entra com um vaso de alabastro, com perfume. E diz o texto que ela não quebra o vaso. O texto diz que ela chora e as lágrimas lavam os pés de Jesus. Com as suas lágrimas caindo nos pés de Jesus, ela pega os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus. Ela está lavando os pés de Jesus com lágrimas. Ela está lavando os pés de Jesus com lágrimas. E ela enxuga com seus cabelos. Mas de repente também ela pega o seu perfume, que está no vaso de alabastro, e unge os pés de Jesus. Se você for ler o texto, é muito claro os detalhes. Ela lava com as lágrimas, enxuga com os cabelos e unge com o perfume. E aí, no coração do fariseu, ele não fala, mas ele pensa. E Jesus ouve o pensamento dele. E Jesus fala: por acaso, Simão, um devia 500 e o outro devia 50. E o seu senhor, a pessoa, perdoa. Quem ele mais perdoou? Provavelmente. Aí ele responde: é o de 500. O que demonstrou mais amor é o de 500. Ele falou: pois é. Eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para me lavar os pés. Ela, no entanto, lavou os meus pés com lágrimas e secou com seus cabelos. Você não me ofereceu mais nada, você não me beijou a face, Simão, ou Simeão, eu não lembro agora se é Simão, acho que é Simão. O fariseu, Simão, você não me beijou a face, e até agora, desde quando essa mulher entrou, ela não para de beijar os meus pés. O que eu e você tem feito? Você é o fariseu, que você se acha autossuficiente e menos pecador do que ela? Ou ela que está em lágrimas, nos pés, beijando, lavando, ungindo? O que nós vemos uma diferença é de quem se entrega mais, porque todos nós somos pecadores. Eu e você é pecador. Você não é diferente de mim, eu não sou maior que você, e você não é maior do que eu. A diferença está em quem se aproxima em intimidade. A diferença está em quem se aproxima nos pés do Senhor. A mesa não era igual uma mesa de hoje. A mesa não tinha cadeira. A mesa não era alta. A mesa era no chão. A gente precisava sentar ou até mesmo deitar. E Jesus, ele participa de várias mesas. Então, se a gente fosse falar das mesas de Jesus, seriam mais ou menos 10 mesas. Mas hoje eu não vim para ministrar sobre as 10 mesas. Talvez numa outra oportunidade nós falamos. Senão eu não vou ter tempo, já é 9h28. Vou ter tempo para transmitir o texto da Santa Ceia. Porque é uma mesa onde Jesus prepara para 12. Jesus preparou uma mesa. E quem está patrocinando esta mesa? É Jesus. É Jesus que está patrocinando esta mesa. Então, quando nós enxergamos aqui, nós vamos ver sobre tradição. Quando as tradições familiares se perdem, a cultura de uma sociedade influenciada. Hoje, por exemplo, um filho até 9 anos de idade, o pai e a mãe conseguem influenciar, até no modo de vestir. O Daniel falou: pai, eu quero comprar uma camisa e uma gravata e um terno, porque eu quero andar igual o senhor. E aí, irmãos, você ainda consegue influenciar. O jeito que você fala com a sua esposa, o jeito que você trata as pessoas, o jeito que você é na sua casa, como pai. E se você grita demais, seu filho vai gritar. Se você é ríspido com a sua esposa, ele também vai ser ríspido com as pessoas. Então nós conseguimos influenciar até 9. Mas a partir de 11 anos de idade, eles já são influenciados pelo TikTok, pela cultura, pela escola, pelos amigos. Você pode ver que os adolescentes não andam igual o pai e a mãe. Eles querem se vestir como os outros adolescentes se vestem. Eles são moldados pela cultura, não pela tradição familiar. Por isso nós precisamos voltar à mesa. Nós precisamos influenciar os nossos filhos para que a geração passe de geração em geração o amor de Deus, a graça de Deus, para que isso proceda. Da onde? Da mesa.
Os pais têm uma responsabilidade de mesa. Os pais precisam não deixar a cultura, não deixar as telas, não deixar a internet ditar a cultura do seu filho, a cultura familiar. Porque senão, irmão, se deixarmos, se não passarmos de geração em geração, a igreja vai acabar. Ou vai existir uma igreja que não é igreja. Vai existir uma igreja egocêntrica, uma igreja que só querem coisas para eles, que não querem adorar realmente a Jesus. Uma igreja que é autossuficiente, que não precisa de Deus, que não precisa do Espírito Santo, que não precisa da palavra. Eles vão querer mudar a palavra, porque a palavra fere a cultura que foi formada. Então, nós precisamos olhar. Então, os benefícios de uma tradição. A tradição, ela nutre uma consciência coletiva. A tradição, ela nutre uma consciência coletiva. Quando eu passo de tradição em tradição, a consciência, ela está linkada com a tradição. Então, é um propósito familiar. Então tem a família, eu vou passar de tradição o quê? A família sempre é assim. A gente age assim, a gente vive assim, e é uma tradição. Então a segunda coisa, conexão familiar. A tradição de pai para filho gera uma conexão, algo que é coerente, algo que casa, algo que eu e você gostamos e que fazemos juntos. Terceiro, sensação de integração, amparo e compreensão. Quando eu estou à mesa, eu me sinto amparado, eu me sinto compreendido, eu me sinto abraçado. Quarto ponto, comprometimento um com o outro. Eu me comprometo com você e você se compromete comigo. Eu sou pai e você é filho. E eu cuido de você e você cuida de mim. Isso gera conectividade. Lealdade. Uma tradição familiar gera lealdade. Renovam energias emocionais. Porque quando eu estou à mesa, eu me sinto amado. Eu não me sinto abandonado, eu me sinto protegido, eu não me sinto desprotegido. Quando eu estou à mesa, eu recebo do meu pai, eu recebo de quem eu estou, uma compreensão, uma lealdade, uma amizade, uma identidade. Quando eu estou à mesa, eu sei quem eu sou. Quando eu estou à mesa, eu sei quem eu sou. Eu sou filho. Quando eu estou à mesa, eu tenho uma responsabilidade. Amém? Então você vai ver Jesus em muitas dessas mesas, sentado muitas vezes com os discípulos, à mesa, com os publicanos, com os pecadores. E em João capítulo 13, versículo 4 e 5, diz assim: assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. A primeira coisa que eu aprendo com essa mesa de Jesus é que a mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de comunhão. Jesus, ele tira as suas vestes. Ele tira a sua capa. E ele está falando assim: eu quero me revelar a você. Eu quero ter intimidade com você. Porque você não tira a roupa em qualquer ambiente. O tirar a roupa revela intimidade. E Jesus está falando assim: ei Mateus, eu quero ter intimidade com você. Intimidade eu estou me despindo. E por quê? Por que ele está se despindo? Porque, irmãos, entenda uma coisa: eu posso estar aqui ou aqui, você está aqui. Para eu conversar com você, ou eu vou ter que elevar minha alma de espírito, ou quem está aqui vai ter que se abaixar, reduzir ao pó para falar comigo. O que Jesus está fazendo é se esvaziando da sua soberania. Ele era Deus e ele se esvazia. E além de chegar ao mesmo nível, quando você vai conversar com uma criança, você se abaixa para falar com ela. Você abaixa para falar no mesmo nível, para que ela entenda as suas palavras. Porque você não vai usar palavras difíceis, você vai usar nas palavras que ela entende. E Jesus está falando: eu vou reduzir. Eu me esvaziei da minha glória, mas eu estou descendo aqui e falar: eu sou igual a vocês. Mas além disso, eu vou me humilhar mais ainda. Eu vou lavar os pés de vocês. Então, a mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de conhecer um ao outro. Conhecer um ao outro. A mesa é um lugar de conhecer Jesus. Então, na mesa eu conheço o pastor Mateus me conhece, mas também é um lugar onde se revela Cristo. Aonde eu sou corpo de Cristo na mesa. Aonde o pastor Mateus vai ver Cristo em mim e eu preciso ver Cristo no pastor Mateus. E quando a gente enxerga isso, fica tudo mais suave, porque eu consigo servi-lo, eu consigo amá-lo, eu consigo perdoá-lo.
eu consigo me relacionar, eu consigo ter intimidade. Então, em Lucas capítulo 24, o versículo 30 ao 32, diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Para os irmãos entenderem, Lucas capítulo 24, versículo 30 e 32, Jesus tinha ressuscitado. E Jesus tinha aparecido no caminho de Emaús para os discípulos, dois, não discípulos de Cristo, mas pessoas que seguiam, que estavam com Jesus, que estavam vivendo aquele momento, porque 12 estava próximo, mas tinha muitas pessoas que eram seguidores de Cristo. E esses dois eram. E eles estavam no caminho, de repente aparece um homem, você não está sabendo o que aconteceu lá em Jerusalém? Faz 3 dias, mataram Jesus, entregaram ele, crucificaram, mas aí alguns deles falaram que ele já não está mais no túmulo, que ele está vivo, você não está sabendo? Aí vem Jesus e vai falando algumas coisas para ele, mas está escrito isso, não era necessário que isso acontecesse, estava escrito assim, e Jesus começa a dar teologia, a dar livros, a dar coisas, e parece que não é suficiente, porque eles não enxergam, mas quando Jesus vem para a mesa, na mesa Jesus se revela. Porque na mesa Jesus vai partir o pão. E quando ele parte o pão, eles enxergam e reconhecem que Jesus, que era Jesus o tempo todo. Ele fala, mas o nosso coração ardeu, mas é na mesa que tem revelação. É na mesa que eu conheço realmente o corpo de Cristo. Porque pregar, qualquer um prega. Falar, qualquer um fala. Mas é eu sentar na sua mesa e ver Jesus em você. Isso revela o que é Jesus. Será que temos tempo de mesa? Será que a mesa reflete Cristo? Será que alguém que está sentado na sua mesa está vendo Jesus em você? Será que na hora que você vai partir o pão, eles enxergam Cristo em ti? Comunhão é refletir o Cristo. Então a mesa abre os nossos olhos para nós conhecermos a Cristo. A mesa não é sermão. A mesa é resposta para as perguntas. Na mesa eu não vou pregar. Eu não saio pregando, e assim diz em Apocalipse, em João, não. Aí eles me perguntam, pai, o que é batismo, pai? E eu preciso descer e falar, ou subir, elevar, porque os pensamentos das crianças são muito mais genuínos do que os nossos. Então você tem que elevar o seu espírito e falar na linguagem dele para que ele entenda. É verdade, é intimidade, é despir, é tirar essa veste de santo, de pessoa que você acha que você é sacerdote, que você acha que você é muita coisa. Nós somos pecadores, alcançados pela graça. Então, irmãos, a mesa, além de ser um relacionamento vertical, eu e Deus, o pão que desce do céu todas as manhãs, o pão que desce na hora do almoço, que está descendo ali é Deus, é provisão de Deus, um relacionamento vertical, também temos um relacionamento horizontal. A mesa é esse lugar onde nós aprendemos, ficamos face a face, é onde nos coloca face a face, porque hoje o Marcos está vendo a nuca do pastor Ciro, o Osmaí está vendo a nuca do Marcos, o Lucas está vendo a nuca do Osmaí, e aqui não tem a gente não está se enxergando muito bem, mas quando tem mesa nós estamos na mesma condição, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, não tem ninguém num patamar elevado, está todo mundo igual, está todo mundo sentado, ninguém está vendo os seus erros, porque você pode estar paralítico, como Mefibosete, mas ele está à mesa. A mesa te torna igual. A mesa fala, ei, você é filho e eu te coloco na mesa você não tem deficiência, na mesa você é perdoado, na mesa você é liberto, na mesa ninguém é mais santo do que o outro, na mesa ninguém tem um pecado maior do que o outro, na mesa há misericórdia, na mesa há perdão, na mesa há amor, na mesa tem conexão com o Pai e com os irmãos. É na mesa. Amém? Então, irmãos, nós olhamos, e o que nos une à mesa? A fome. Porque se você está cheio, você não se senta à mesa. Mas se você tem fome, você se senta à mesa. E Jesus tem alimento do céu para você. Se você tem fome, Deus tem o pão. Amém? A mesa é esse lugar de comunhão. Segundo, a mesa é um lugar de santificação. A mesa é um lugar de santificação. Em João capítulo 13, versículo 10 diz assim: respondeu Jesus,
Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Nem todos, ele estava falando de Judas. Mas uma coisa Jesus está nos apresentando, que a salvação ela não veio pela mesa. A salvação veio por intermédio da cruz. Então, na salvação, nós fomos libertos do pecado, nós fomos lavados, nós fomos limpos pelo sangue do Cordeiro. A cruz te lavou, a cruz te redimiu, o seu corpo todo. Jesus está falando, você não precisa se lavar, você precisa apenas lavar os pés, porque você já está limpo. Você foi alcançado pela cruz do Calvário, você foi alcançado pela salvação, veio pelo processo da cruz. Mas então, pastor, por que eu preciso lavar os pés? Os seus pés é a única coisa que caminha nesse mundo e entra em contato com o mundo. O pé, você não está pondo a mão no chão, você não está pondo o joelho, você não está pondo nas costas, você não está pondo nada no chão. O que está entrando em contato com o chão nesse exato momento são meus pés. E os meus pés inevitavelmente vão se sujar. E naquela época, eles estavam andando de sandálias e era um sol de 40 graus e pé suado. Pé suado é nojento, irmão. Pé suado é nojento. Imagina cheio de lama, 40 pés suado, com lama, com sujeira. Então, eu e você estamos entrando em contato todos os dias. Você acordou, você põe o pé no chão. E o pé no chão é contato com a terra. E entenda uma coisa, o mundo jaz no maligno. A sua natureza, uma das suas naturezas, porque você tem duas naturezas, uma natureza espiritual, você nasceu de novo, e você tem uma natureza carnal. A natureza carnal, ela é pecaminosa. Então você peca porque você é pecador. Amém? Então você naturalmente vai pecar, naturalmente você vai pisar na terra, você vai pisar no mundo e vai pecar. Só que Jesus está falando, eu preciso lavar os seus pés. Lavar o pé é processo de santificação. E o processo de santificação acontece aonde? Na mesa. O processo de santificação, aonde eu corrijo o meu filho, aonde eu oriento o meu filho, aonde eu converso com as pessoas, aonde tem comunhão, e eu vou falar, está sujo o pé, vamos limpar o pé. E Jesus, ele faz isso, ele lava os pés dos discípulos na mesa. De repente ele tira a roupa, ele põe uma bacia, ele pega a toalha e vai lavar o pé. E aí, irmãos, quando você olha, a mesa é um lugar de nos limpar através da verdade. É porque na mesa Jesus fala, alguém vai me trair. É lugar de verdade, a verdade dói? Dói, mas é necessário. Na mesa ele fala, alguém, você vai me negar. Vocês vão me abandonar. Daqui um pouquinho vocês vão me abandonar. Daqui um pouquinho vai me negar. Daqui um pouquinho vai me trair. É na mesa tem verdade. Na mesa tem verdade. Amém? Então a mesa é um lugar de falar, o que você está fazendo é pecado. Na mesa é um lugar de falar, vocês estão caminhando a passos largos para o inferno. Na mesa é um lugar de falar, um de vocês vai me trair. Na mesa é lugar de falar, vocês vão me abandonar. Na mesa é lugar de falar a verdade. E nós, irmãos, estamos nos omitindo. Por quê? Porque falar a verdade agora, parece que eu vou tomar um processo. Porque falar a verdade, hoje parece que é proibido. Se eu falo a verdade em cima do púlpito, eles vão falar assim, não, a Bíblia é retrógrada, a Bíblia é preconceituosa, a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é isso e aquilo. Então nós precisamos falar no púlpito? Não, nós precisamos falar na mesa. É na mesa que você vai orientar os seus filhos, tradição, geração em geração. É na mesa que eu falo, filho, é pecado, vai para o inferno. É na mesa que é lugar de verdade. Na mesa eu falo verdade. Porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir a verdade. Porque se eu falar uma verdade para uma pessoa aqui, num geral, num templo, numa sinagoga, o que vai acontecer? Eu posso ser processado. Mas a mesa é responsabilidade sua. A mesa é você que é responsável. A mesa é da casa. A casa é família. E se é família, tem que ter verdade.
Eu não posso me omitir, eu não posso deixar o pastor ministrar 1 hora aqui e falar que ele é responsável por você, pela sua alma, por inferno. Não, judeu, muçulmano, eles cuidam dos de casa. Em casa você fala na mesa, em casa você lava a roupa, em casa você cuida. Amém? Então, nós olhamos, a mesa é lugar de santificação. Então, eu venho falar, menos púlpito e mais mesa. O púlpito precisa nos empurrar para a mesa. Amém? O pastor falou, é errado, eu entendi que é errado, então eu vou transmitir para os meus. Porque seus filhos não estão aqui. Está aqui? Cadê seus filhos? Está para lá. Sendo ministrado na maneira deles, no jeito deles. Mas quem vai puxar a orelha? Quem vai falar, é pecado, filho? Não faça, você tem que estar nesse caminho. É você, é eu e você, nós somos responsáveis. Nós somos sacerdotes da nossa casa. Nós somos sacerdotes da nossa casa. Terceiro ponto, a mesa é lugar de ensino e de aprendizado. No versículo 14, no 15 e no 16 diz assim: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. A mesa é um lugar de ensinamento. Jesus está falando, assim como eu lavei, vocês lavam. Assim como eu lavei o seu pé, pastor Mateus, você lava os que estão à sua mesa. É para você fazer a mesma coisa. Jesus não vai lavar, Jesus não vai chegar e vai baixar e falar assim, está escrito aqui. Não, o processo de santificação é responsabilidade minha e sua. Mas o pé é dele, ele que sujou o pé. Mas o pé é dele, o pé também é meu. Ele sujou o pé, mas eu lavo o pé dele. Eu não exponho ele. Olha o pé sujo dele aí, Que pé sujo, hein, Marcos? Ô Marcos, vem cá, senta na minha mesa. Não precisa dar alarde, irmão. Não precisa falar para ninguém. Marcos, senta na minha mesa. Vamos tomar um café, Marcos? Marcos, não faça assim não, Marcos. Segue por esse caminho aqui, A mesa é lugar de verdade. A mesa é lugar de lavar os pés com amor. A mesa é lugar onde você pega e cuida, e lava, e limpa, e se abaixa, e põe a mão na sujeira, e retira, e desarma a bomba. Pare de acusar os seus irmãos. Nós fomos chamados para limpar pés, nós fomos chamados para lavar pés, nós não fomos chamados para mostrar o erro de ninguém, nós não fomos chamados para isso. Não é púlpito, não revela o seu pecado. O que revela o seu pecado é uma verdade com amor, dada na mesa, porque quem eu coloco na mesa é quem eu amo, é quem eu cuido, é quem eu admiro, é quem eu gosto. Como que você fala que você é igreja, vê o seu irmão sujo e não chama ele para a mesa? Aleluia. Então a mesa, nós estamos aprendendo, é um lugar de aprendizado. Na mesa está ensinando humildade. Jesus está nos ensinando humildade. Por quê? Porque Ele poderia muito bem, Ele é o Senhor da mesa. Ele é o Senhor da mesa. O que Ele ia falar? Assim, agora todo mundo aqui, eu sei quem eu sou, porque o testemunho está no versículo 1 até o 4, ele fala, eu vim de Deus. Para Deus eu vou voltar. Todas as coisas é minha. Eu sou dono de tudo. É o que está escrito no capítulo 13, versículo 1 ao 4. Está falando, Jesus foi dado tudo a Ele. Ele tem um poder sobre todas as coisas. Mas Ele sabe quem Ele é. Ele tem identidade, Ele sabe quem Ele é. E Ele tirar a roupa e se abaixar não vai deixar de ser Deus. Ele está ensinando. Nós estamos aprendendo humildade. Ele fala, sede mansos e humilde como eu. Humildade é você se despir de toda arrogância, de toda prepotência e descer as mais profundas sujeiras e pecados e limpar o seu irmão e cuidar do seu irmão. A mesa, nós estamos ensinando, a mesa nós aprendemos com Cristo a responsabilidade. A mesa é abraçar, ajudar a lavar os pés um dos outros. A sujeira é do outro, mas precisamos dizer, também é minha. É o nosso pé, não é o seu pé, é o nosso. Nós estamos juntos nessa batalha. Eu vou te ajudar. Nós estamos juntos, deixa eu lavar seu pé. Deixa eu cuidar de você. Pastor, mas para isso não é função minha lavar pé. Mas na mesa aprendemos a lavar pé e a cuidar do próximo.
À mesa foi ensinado um amor incondicional, porque ele lava os pés daqueles que não mereciam. Ele lava os pés daqueles que não mereciam. Quem que merecia lavar o pé? Quem que merecia que o pé fosse lavado nessa mesa? Me responda. Ninguém. Aí você vai falar assim, Judas. Não. Todos eles tinham potencial para atrair Jesus. Todos eles tinham potencial para atrair Jesus. E aí você olha, a mesa é ensinada a servir, porque na mesa aprendemos a servir todos, até os que não merecem. A mesa é ensinada a generosidade, porque ele parte o pão e reparte. Generosidade é repartir. E o que você faz quando tem um último pedaço de pão, ou um último pedaço de pudim na mesa e tem 3 querendo, Sebastiano? O que você faz? Esse é o momento que eu sou o chefe da casa, eu sou o pai, o pedaço do pudim é meu. Não. O que nós fazemos? Repartimos. Mesa é lugar de generosidade, de repartir. Então vamos dividir. A mesa nos ensina a sermos cópia de Jesus. A mesa te ensina a ser cópia de Jesus. A mesa é um lugar de honra. Em quarto lugar, a mesa é um lugar de honra. Você está acompanhando? A mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar de santificação, a mesa é um lugar de aprendizado e a mesa é um lugar de honra. Em João, no capítulo 13, versículo 1, 2 e 3, diz assim, é o que eu já tinha falado. Um pouco antes da festa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria o mundo, ou seja, que ele ia deixar esse mundo e ele iria para o Pai. Ele sabia que o tempo tinha chegado. Tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou a eles até o fim, amou eles até o final. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes a trair Jesus. E Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Ou seja, aqui Jesus está falando, eu sei quem eu sou dono de todas as coisas, criador dos céus e da terra. Todo o poder foi me dado, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele sabe quem ele é, e Jesus mesmo sendo Deus, dono de tudo, vindo de Deus, Jesus decide honrar todos que estavam na mesa. Ele decidiu honrar todos que estavam na mesa. Só honra quem entendeu quem é. Eu só consigo honrar o pastor, eu só consigo honrar o irmão, eu só consigo honrar a Lorena, eu só consigo honrar a Sebastiana, se eu entender quem eu sou. Se eu entender o meu papel na casa, eu consigo honrar. Se eu não sei quem eu sou, eu não consigo honrar. Os discípulos, irmãos, eles tinham um problema. Os discípulos, eles se achavam demais. Eles ficavam discutindo, quem é maior entre nós? Uns apelou até para a mãe. Falou, mãe, vai lá falar com o mestre, para que eu se sente do lado dele, né? Eles apelavam. Um achava que, sabe, honra, porque ele não sabe quem é. Não sabe a identidade. E a gente só consegue honrar se a gente sabe quem nós somos. Se a gente souber. Então a mesa é lugar de revelar a identidade. A mesa é um lugar de revelar o valor das pessoas. Eu só consigo te honrar se eu entender quem eu sou. Sem eu querer nada em troca. Eu entendi tudo. Eu entendi que eu estou fazendo para Jesus. Entendi que eu estou fazendo para Jesus. E quando eu faço para Jesus, eu não preciso esperar a resposta de ninguém. Eu preciso esperar a resposta do céu, porque Ele é fiel. E Ele fala assim, fazei para as pessoas como se fosse para mim. Ele fala, Jesus está falando. Em quinto lugar, a mesa é um lugar de graça. A mesa é um lugar de graça. De graça porque você pode acessar de graça? Sim, mas é da graça. Quando nós lemos em Mateus capítulo 26, versículo 20 e 21, está falando o mesmo contexto. Porque nós sabemos que os evangelhos são sinóticos, eles são paralelos, contados de visões diferentes. Então Mateus também está contando o que está acontecendo em João capítulo 13. Quando nós olhamos Mateus 26, 20 e 21, diz assim, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Um de vocês me trairá. Jesus está liberando essa palavra. Quem Jesus convidou para a mesa? Quem que Jesus convidou para a mesa?
Jesus convidou Pedro, o inconstante. Pedro é aquele que dá bola dentro, que dá bola fora. Pedro é aquele sanguíneo, que estressa rápido, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus convidou Tiago e João, que queriam mandar fogo do céu para matar Samaria toda. É os filhos do trovão. Queria chamar fogo do céu, olha pastor, queria chamar fogo para matar uma cidade toda. Jesus convida Mateus, um publicano, cobrador de imposto. Para você entender, publicano era porque ele era judeu, mas ele traiu o povo judeu e se uniu a Roma para cobrar imposto, e por cobrar imposto ele tinha parte naquilo, ele estava roubando os próprios irmãos, um ladrão. Jesus convida Tomé, aquele que não duvidou. Nós já ministramos essa palavra. Tomé não duvidou. Tomé, ele estava pronto para morrer por uma causa. Quando Jesus vai voltar para ressuscitar Lázaro, quando ele vai voltar para ressuscitar Lázaro, todo mundo fala: mestre, nós acabamos de sair de lá, quase você morreu lá, quase você foi apedrejado lá. Tomé vira para todos e fala: Senhor, se o Senhor for, conta comigo, eu estou junto, eu estou pronto para morrer pela causa. Mas que causa? Ele achava que o reino era na terra. Ele falou: eu vou ser um mártir, mas os meus irmãos vão reinar na terra, porque Jesus vai ser o rei. Eu posso morrer, mas os meus irmãos, a minha geração vai viver reinando aqui. Ele vai trazer paz, porque Jesus é o Messias, e o Messias vai trazer paz. Ele entendeu tudo errado. Ele achava que Jesus deveria fazer de um jeito, e quando Jesus não fez do jeito dele, ele frustrou. Quando eles se reúnem depois, Tomé, ele não está presente porque ele está frustrado. Assim como pessoas fizeram parte da igreja e Jesus não fez o que eles queriam, eles saíram, desviaram. E eles não estão aqui por quê? Porque eles frustraram um dia com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo sou eu e você. E às vezes eu e você não fizemos o que ele esperava que Jesus faria. Então, ele frustrou. Tomé é esse frustrado. É um cara que pensava que Jesus deveria fazer de um jeito e Jesus fez de outro. Jesus não tem que enquadrar nos seus desejos, nas suas vontades. É você que anda com Jesus. Não é Jesus que anda contigo. Não é o Espírito Santo que vai contigo para onde você vai. É você que vai aonde o Espírito Santo vai. Se a gente entender isso, irmão, é só uma ordem. Aí aqui a ordem dos fatores não altera o resultado. Altera sim. Eu preciso seguir a Cristo. Jesus falou: me siga, me segue. Está entendendo? Não é Ele que vai seguir as suas vontades, os seus desejos, os seus planos, os seus projetos. Você pode até colocar, se for da vontade dEle vai acontecer, mas não frustra se Deus não fizer. Permaneça firme, persevera. Amém? Então, chamou Simão Zelote, o revolucionário, radical, o que queria enfiar peixeira nas pessoas. Queria matar e ganhar o reino na força. Chamou Bartolomeu, conhecido como Natanael, que estava debaixo da figueira, mas Deus tinha olhado ele. Chamou André, o pescador de Betsaida, irmão de Pedro. Chamou Tiago menor, o filho de Alfeu. Chamou Filipe, o pescador de Betsaida também, com nome grego. Ele também chamou Judas Tadeu. Ele também chamou Judas Iscariotes. Ele chamou os 12. E Jesus convida os 12. E pelo menos os caras eram ruins. 11 desses aqui eram ruins, mas era ruim na cara. Ele chegava e falava assim: não gosto de você, Kátia, na sua cara. Eu sou isso, eu sou brabo, eu sou sanguíneo, mas eu sou na sua cara. Eu tiro a peixeira e é na frente de todo mundo, eu não faço isso nas costas. Mas tinha um irmão que sorria na frente, que era demagogo. Ele era uma coisa, ele se apresentava, ele se vestia de santo, mas nas costas era um traidor. Como é que Jesus convida esse cara para a mesa? Como é que Jesus lava os pés desse Judas? Jesus sabia quem eles eram, e mesmo assim ele chamou para a mesa.
Eu queria que o grupo de louvor chamasse lá os meninos. E assim, ó, irmãos, eu vou continuar pregando, mas eu queria que vocês afinassem aqui, porque senão a gente perde tempo. Afina aqui, organiza para a gente poder cantar, adorar o Senhor. Irmãos, Jesus sabia quem eles eram. Jesus sabia que todos eram pecadores. Jesus sabia que tinha um que ia trair. E sabe o que nos mostra? É que a mesa é um lugar da graça. A mesa é um lugar da misericórdia de Deus. Você é pecador, mas hoje Deus te coloca na mesa. A mesa é um lugar da graça. Você não mereceu estar na mesa, mas Jesus olhou para você e te amou. Em João 3,16, Ele amou eu e você. Mas em Romanos 8,26, Ele olha e Ele, em Romanos 3, em João 3,16, Ele é o unigênito do Pai. Presta atenção em mim aqui, irmão. Em João 3,16, Ele é o unigênito. Em Romanos 8,26, Ele é o primogênito. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Por intermédio da cruz, Ele deixou de ser filho único. E nos colocou numa condição de ser co-herdeiros com Ele. Ele é o primogênito. E eu e você somos filho. Eu e você fomos colocados na mesa. Você não merecíamos que ninguém lavasse os nossos pés, mas hoje Jesus está falando, fazer isso uns aos outros. Eu vou dar o exemplo hoje, eu vou me despir hoje, eu vou lá no chão e vou lavar os seus pés. Eu não vou ficar mascarado, eu não vou ficar vestido, eu preciso me esvaziar. Tem muitos hoje dentro da igreja que estão com uma máscara, vestidos. Aí o que eles estão fazendo? Eles até lavam o pé um do outro, mas eles estão atrás de uma máscara. Jesus está falando, eu preciso que vocês tirem a máscara, eu preciso que vocês tirem essa roupa de santidade. Você não é melhor do que ninguém, você é igual ao pecador. Você está lavando o pé dele, mas alguém precisa lavar o seu. Eu vou lavar seu pé, Marcos, mas o meu também está sujo. Eu vou lavar o seu pé, Gilmar, o pé também está sujo. E o meu pé precisa ser lavado também. Como que nós fazemos isso? Na mesa. Como? Verdade. E o que é a verdade? Palavra. Palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Irmãos, presta atenção em mim aqui, irmão. Não se perca não. Olha aqui. Vamos terminar aqui a mensagem. Então, quem que está oferecendo a mesa para os pecadores? Jesus. Sim ou não, irmão? Jesus está oferecendo a mesa. Quem está patrocinando essa mesa aqui para os pecadores? Jesus. Então, somente Ele pode decidir quem vai sentar à mesa. Por que que eu e você queremos decidir quem senta à mesa e quem não senta? Por que que eu e você queremos cortar algumas pessoas da mesa? Por que que eu e você olhamos para o lado e falamos, o Marcos não pode sentar na mesa não. Eu só estou usando ele como exemplo. O Marcos não pode sentar na mesa porque o pé dele está sujaço. Está muito sujo. Quem sou eu e quem é você para definir quem vai sentar na mesa? Quem é alvo da graça de Jesus? Eu não sou ninguém, você não é ninguém. Você não pode bloquear o acesso de Jesus às vidas, às pessoas que entram nessa casa. Pessoas que estão sedentas por uma palavra, que estão sedentas pelo pão vivo que desceu do céu, mas eu e você bloqueamos. Porque tal pessoa está sujo, tal pessoa, mas nós não conseguimos enxergar que o meu pé está sujo, que o seu pé está sujo. Nós somos o fariseu que fala da mulher que está lavando os pés de Jesus com as lágrimas, enxugando com o cabelo e ungindo com perfume, mas ele também é pecador, mas ele não oferece água, ele não beija Jesus, ele não adora Jesus, ele se sente o santo. Tem muita gente aqui hoje que chegou sentindo santo demais e até agora não derramou água, não lavou o pé, não beijou, não adorou, não abraçou, não falou, não tem intimidade, só está sentado na mesa. E sentado na mesa, não adianta, irmão. Você precisa ter intimidade.
proximidade, conexão. João estava na mesa, mas onde ele estava? Do lado de Jesus. Eu vou falar 3 I para você. A gente precisa ter, deixa eu olhar aqui. Abre aí, Mateus 26, 22. A gente precisa ter intensidade. A gente precisa ser intenso no que a gente faz. A gente precisa ter intimidade. Amém? A gente precisa ser insistente. A gente precisa ser íntimo. Ah, irmãos, é tão bom adorar o Senhor. Mateus 26, 22 diz assim: e eles, muito entristecidos, começaram perguntar para o outro: por acaso eu seria esse Senhor? Porque Jesus falou assim: um de vocês vão me trair. Um de vocês vão me trair. E todos eles perguntou um para o outro: por acaso seria eu? Porque todos que estavam na mesa tinham a possibilidade de trair Jesus. Todos eles eram pecadores. Todos eles eram pecadores. Então, em Apocalipse 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, escuta essa palavra agora, irmão. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus entrar na sua casa. E o que tem na mesa, pastor? O que tem na mesa para oferecer para Jesus? Tem tristeza, tem angústia, tem pecado, tem soberba, tem egoísmo, egocentrismo, tem máscara, tem traição, tem alguém que vai negar Jesus, alguém que já negou Jesus, alguém que nega Jesus todos os dias, que troca Jesus por qualquer momento de prazer. Na mesa tem sofrimento, na mesa tem mágoa, na mesa tem falta de perdão. E Jesus está falando: se você abrir a porta, Jesus está falando: eu condeno tudo isso que vocês estão fazendo aí em Laodiceia, eu condeno tudo isso, mas eu estou à porta, e se você abrir eu posso entrar. E aquilo que era tristeza, eu coloco alegria. Aquilo que era pecado, eu coloco meu sangue e te purifico de todo pecado. Aquilo que era mágoa, falta de perdão, eu venho e te perdoo e faço você perdoar. Aquilo que era nuvem negra na sua vida, eu venho e trago o Espírito Santo e dou para você de presente. Jesus está falando: ei, a sua mesa está cheia de coisas erradas, a sua mesa está cheia de possibilidades de negação, de proibição, de pecado, mas deixa eu entrar na sua casa, deixa eu entrar na sua mesa, eu vou cear com você e eu vou tirar tudo isso e vou colocar coisas novas. Eu vou colocar uma vida nova, um novo momento, eu vou te perdoar, eu vou cuidar de você, eu vou te limpar, eu vou lavar as suas vestes, eu vou te dar um banho completo, eu vou te lavar os pés, eu vou cuidar de você porque eu te amo e eu quero ter intimidade contigo, eu quero cear com você, e depois que eu cear com você, você vai cear comigo. A palavra é bem clara: entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Depois que Jesus entra, ele muda o ambiente da sua casa. Quando Jesus entra, ele vai mudar o ambiente, ele vai mudar a sua mesa, e ele vai colocar a verdade, ele vai te limpar, ele vai te dar vestes novas, e ele vai sentar junto com você e falar: ei, eu te amo, filho, eu te amo, eu cuido de você. Amém, irmãos? A palavra de hoje: Jesus vai entrar e vai cear comigo. Então aprenda, irmão, a mesa do Senhor. A mesa é um lugar que abundou a graça. A mesa é um lugar de honra. A mesa é um lugar de aprendizado. A mesa é um lugar de santificação. A mesa é um lugar de comunhão. E Deus vai fazer na sua vida infinitamente mais. Mas aprenda, irmão, nós temos a responsabilidade de nos despir dessa religiosidade. Eu e você somos pecador. E nós não somos diferentes do pecado do irmão lá do fundo, da frente. Todos nós somos iguais. Quando nós estamos à mesa,
nós somos iguais. E na mesa tem perdão, na mesa tem alimento, na mesa tem comunhão com o Espírito Santo, na mesa tem graça, na mesa tem misericórdia. A mesa, amém? Feche seus olhos aí, se coloque de pé. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, neste momento, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, perdoar os nossos pecados, limpar os nossos pés, ó Pai, limpar, Senhor, a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, transformados, Senhor, pela palavra, transformados, ó Pai, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua benignidade. Não somos merecedores de estar na mesa, Senhor, não merecemos nada, Senhor, mas o Senhor, pela Sua infinita misericórdia, nos colocou na mesa do Senhor, nos colocou na mesa do Santo, na mesa, ó Pai, aonde o Senhor nos cuida, aonde o Senhor nos revela, aonde o Senhor nos protege, aonde o Senhor cuida da nossa alma, aonde o Senhor cuida da nossa vida, da nossa vida financeira, da nossa vida, da saúde, do nosso físico, da nossa mente, das emoções, ó Pai. Cuida de nós, ó Pai. No Teu santo nome, ó Pai, nós te colocamos, ó Pai, nesta reunião e pedimos, Senhor, a Tua infinita misericórdia, Senhor, nos revela, nos ilumina a palavra, Pai. A mesa, Pai, é um lugar onde o Senhor cuida, Pai, onde o Senhor institui a palavra, na mesa onde tem verdade. Na mesa, Senhor, o Senhor tem cuidado da minha vida. Na mesa, Senhor, o Senhor me mostra quem eu sou. Na mesa, o Senhor me revela quem Tu és. Na mesa eu tenho um relacionamento contigo e com os meus irmãos. Na mesa eu sei o que eu preciso fazer. Depois da mesa eu busco. Depois da mesa eu faço. Depois da mesa, Senhor, tem lugar na mesa. Pode se assentar. Feche os seus olhos, engrandece o nome do Senhor, irmão. Lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Esperando, aqui é o teu lugar. Tem lugar, tem lugar. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Continue só um minutinho. Pode continuar tocando, irmão. Deixa eu falar um negócio para você. Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. Maria, olha só um pouquinho aqui para mim. Teve um momento em que Maria está tendo uma reunião na casa de Marta e todos estão dentro dessa casa. Jesus está ensinando. Aí o que acontece? Marta, ela vai lá para dentro cozinhar, fazer as coisas. E Maria está aos pés de Jesus, na mesa. Aí vem Marta e fala: Maria, Jesus, essa menina aí não faz nada. Fala para ela vir me ajudar aqui, porque tem muita gente para comer. E Jesus fala: ó, Marta, ela escolheu a melhor parte. Mas que parte é essa? Ouvir. A mesa é um lugar de você aprender. Maria está ouvindo. Sabe o que Maria está ouvindo? Que Jesus estava ensinando há muito tempo para todos os discípulos e ninguém aprendeu, mas Maria aprendeu. Olha o que Jesus estava ensinando. Ele falou: eu preciso morrer, é necessário que eu morra. Troca a música, vamos para outra. É necessário que eu morra e no terceiro dia eu vou ressuscitar. E Jesus tentou ensinar isso para os discípulos várias vezes. Várias vezes ele tentou ensinar, mas ninguém aprendeu. Ninguém entendeu o que Jesus estava ensinando. Mas Maria aprendeu. Maria ouviu e aprendeu. Sabe por quê? No capítulo 11 do livro de João, Lázaro morre.
No capítulo 11 ainda, Jesus ressuscita Lázaro. Mas no capítulo 12, no versículo 1, diz assim, vamos ler. Capítulo 12, versículo 1, diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, presta atenção, irmão, Lázaro ressuscitou. No capítulo 12 eles estão à mesa. Todos eles estão no mesmo ambiente que eles estavam, onde Maria tinha ouvido o mestre falar. E ele tinha aprendido. Ela tinha aprendido o que ele falou. Sabe o que ele fez? O que ela fez? Ela vem e derrubou um valor inestimável de 1 ano de trabalho. Se você pega e faz uma conta do que você ganha de 1 ano de trabalho, você tinha coragem, irmão, de dar aqui na igreja? De derramar aqui? Se brincar, 15 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, foi o que ela fez. Mas sabe por quê? Porque ela estava ungindo Jesus, ungindo o corpo de Jesus, porque ela entendeu que Jesus ia morrer, mas que no 3º dia ele ia ressuscitar. Ela ungiu o corpo de Jesus, ela honrou a Jesus, e eu e você precisamos honrar Jesus com o nosso melhor. Você tem alguma coisa aí para entregar, irmão? Ou você só veio passear na igreja? Se você tem alguma coisa para entregar, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de adoração. Eu estou falando de entregar o seu melhor. Eu estou falando de adorar como você nunca adorou. Eu estou falando disso, de parar de pensar nas coisas lá fora. Irmão, você está fraco, machucado, mas aqui tem milagre. Aqui tem substância para você. Aqui tem mesa para você. Maria ungiu Jesus. Maria honrou Jesus na mesa. Na mesa.